Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um webinar da Superfret, sejam muito bem-vindos a esse canal verdinho maravilhoso. Eu sou a Sara e esse é o nosso Lombardi. Segura essa voz. Oi, Rafa! Olá pessoal, muito bom estar com vocês nessa jornada mais uma vez. Como a Sara disse, eu sou o Rafa, faço parte aqui da Super e a gente vai com vocês mais uma vez nessa jornada aí de discoveries, né, sobre o mercado. A gente sempre traz aqui um assunto que é importante para você que é empreendedor, melhorar a sua operação. Então, para você que quer crescer, esse é o lugar certo. Então, a gente sempre traz um roteiro, um webinar diferente aqui, com assuntos diferentes que vão fazer você evoluir ainda mais. A proposta do webinar de hoje é começar mostrando o cenário atual do varejo. O consumidor compra por diferentes canais, mas muitas empresas ainda operam loja física, e-commerce, marketplaces, logística de forma isolada. Em seguida, a gente vai trazer aqui, tem um convidado especial, a gente vai tratar sobre o Omnichannel. O que seria isso? Um caminho para unificar essas frentes que a gente trouxe aqui, do que eu falei anteriormente, centralizando pedidos, estoque, processos, em um único sistema, em um único ecossistema, com exemplos práticos de como essa operação impacta o dia a dia do varejista, da compra à entrega. E para apoiar o empreendedor com todas as demandas, existe a Links Commerce, que é a solução que viabiliza essa transformação por meio do Omnicommerce. E o melhor de tudo, tem integração aqui com a Superfret. Então, muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco em mais um webinar. A gente traz esses materiais aqui para ajudar você que é empreendedor. E o assunto é conectar tudo o que, na maioria das operações, ainda anda separado. Canais de venda, estoque e logística. Sara, a gente já sabe que o consumidor hoje ele não tem um caminho único de compra, né? O cenário atual do varejo ele é bastante desafiador. Geralmente uma pessoa ela levanta com o celular na mão, já pesquisando um produto que ela tem intenção de compra, e aí quando ela sai para o trabalho, ela olha na vitrine esse produto, compara preço, de repente, entre lojas, faz ali uma simulação pelo WhatsApp, de repente volta na loja física só para experimentar esse produto e finaliza o dia comprando esse produto ali através de um marketplace, por exemplo. Então, essa jornada do consumidor ela é muito mais complexa, né? E tem um ponto aqui, a grande parte das empresas ainda trata cada canal como uma operação isolada. E a gente sabe que isso quebra totalmente a experiência ali do consumidor, né? Exemplos claros dessa sintoma dessa fragmentação, né? Você tem estoque desatualizado entre loja física e e-commerce, pedidos de um canal que não conversam com um sistema de outro, cliente que compra online tem dificuldade para trocar na loja. Enfim, quando cada canal fala uma língua diferente, que sente o impacto primeiro é o cliente e quem corre atrás ali do prejuízo depois é o lojista. Pois é, e aí tem várias, além desses problemas que o Rafa trouxe, tem vários erros de disponibilidade, vender o que não tem estoque, porque assim, imagina que você tem várias operações aí distintas, um é um marketplace, um é um WhatsApp, outro é um site, outro é uma loja física, e aí como é que você faz para centralizar tudo isso em um lugar só e não ter os problemas? Porque cada canal desse tem a sua especificidade. Então, é preciso uma ferramenta para ajudar esse empreendedor a gerenciar tudo isso. Então, trazer uma visão única do cliente e da operação, né? É importante que o cliente tenha essa visão. Vamos para a nossa apresentação, Rafa? Então, a pergunta central do episódio é como conectar loja física, e-commerce e marketplace e logística em uma operação sem perder a eficiência. Vale explorar aqui também que o Omnichannel ele vai além de vender em vários lugares, né? Ele também é unificar processos por detrás de todos esses canais, né? Centralização dos pedidos em um único canal, estoque único, processos padronizados do pedido da entrega, a visão completa da jornada do cliente. Então é isso que a gente vai explorar aqui hoje com o Juan da Links. O Rafa ele já trouxe aqui, ó, o Juan, a gente convidou o Juan, que é o nosso convidado especial. Deixa eu trazer ele aqui para a tela. Oi, Juan! O Juan, vou deixar que o Juan faça a própria apresentação. Ele é um nosso parceiro aqui da Links Commerce, que é integrada hoje à Superfret. A gente tem essa integração para facilitar a vida do empreendedor. Então, Juan, muito obrigada por ter topado esse papo aqui com a gente. É muito importante a gente receber a expertise de quem está na operação no dia a dia aí, transformando a vida do empreendedor. Boa.
Valeu, Sara, valeu, Rafa, obrigadão pelo convite. Para a galera que não me conhece, sou o Juan Carlos, sou Head de Produto aqui na vertical de Digital da TOTOS, então cuido aí do Links Commerce, a ferramenta do qual a gente vai falar. Também sou responsável pela Plug2, nosso hub de marketplace, e a Mercadap. Então, resumidamente, é isso aí. Conduzo também a área de parcerias, mas estamos aí para trocar essa ideia hoje e agregar bastante valor para quem está nos assistindo. Muito obrigado, Juan. Muito bom ter você aqui com a gente. A gente sabe que você tem grande expertise e muito conhecimento para passar. Então, por favor, tá? Sinta-se à vontade. Se você já quiser começar aqui trazendo para a gente a visão que você tem sobre quais são os principais gargalos, né, que impedem uma empresa de sair do multifuncional fragmentado para o omnichannel de verdade, acho que já é um bom start aqui para a nossa audiência. Boa, Rafa. Eu acho que, começando pelo básico mesmo, hoje quando a gente fala de omnicanalidade, ainda tem muitos lojistas, né, olhando para o cenário do digital, que interpretam multicanalidade com eu conseguir ter mais de um estoque vinculado no meu e-commerce. Então, poxa, eu tenho uma operação multi-CD. Então, poxa, eu já sou omni. Galera, é muito mais que isso, né? É muito, muito, muito mais que isso. Inclusive, é algo que nós aqui na Links Commerce, a gente acaba atuando com muita expertise, tá? Mais do que ter múltiplos estoques conectados a um e-commerce, ou até mesmo a um hub de marketplace, para poder vender em múltiplos marketplaces, a ideia aqui é a gente conseguir ter essa jornada que gira tanto em torno do físico quanto do digital e a gente agregando valor. Mas, na prática, como é que funciona? Poxa, hoje a gente no Links Commerce a gente acaba possibilitando não só a compra de produtos no digital, né? E aí aqui tentando exemplificar de fato, e a retirada do produto em loja, bem como um seller está visitando uma loja, e aí eu não vou nem entrar na especificidade de um B2C, de um B2B, de um B2B2C, enfim, mas você está visitando a loja e, poxa, você não encontrou o produto do seu tamanho, né? Poxa, um calçado, experimentei o 40, não tenho 41 em loja, mas eu amei. A gente sabe que o ser humano é imediatista, né? Então a gente disponibilizar um link da loja online para ele chegar em casa e comprar, às vezes ele chega em casa e já não tem mais interesse. Então, quando a gente fala de omnicanalidade, é essa possibilidade da prateleira infinita, né? Poxa, eu estar na loja física, eu já vou comprar o produto, eu já vou pagar ali, e aí que entra aí o Links Commerce com a Superfrete, porque o produto não está disponível em loja, eu preciso enviar ele através de um centro de distribuição, ou até mesmo através de uma outra loja que tenha disponibilidade desse estoque. Então, o consumidor ele consegue adquirir o produto na loja física, através da prateleira infinita, e a gente também encaminha diretamente para a residência dele, ou até mesmo para a loja mais próxima, para ele poder retirar em loja, né? Então, falando de omnicanalidade, acho que esse aqui é um pouquinho do desafio que a gente consegue resolver junto, mas a gente também não pode se prender exclusivamente a essa questão de estoque, pagamento, loja física. Omnicanalidade, ela é muito mais que isso. A gente está falando da centralização de toda a operação, independente do canal, em um único lugar, né? Então, é a questão de eu ter uma loja física e eu poder gerenciar através do painel administrativo do meu e-commerce, é eu poder ter múltiplos canais, então estou falando de um e-commerce voltado para o B2B, um e-commerce voltado para o B2C, ter uma operação em um grande marketplace, ou até mesmo mais de um, e conseguir centralizar tudo isso em um único canal, né, em um único lugar. Então, omnicanalidade, se eu pudesse resumir de fato, seria a centralização de uma operação gigante, com N canais de venda, dos diferentes tipos, físico, digital, e-commerce próprio, canal próprio, marketplace, que hoje a gente deve estar beirando aí mais de 100 marketplaces já ativos no país, tudo isso, talvez, em uma operação única, tá? Então, para começar, eu iria por aqui, para tentar abrir a mente da galera hoje aí, se desprender do múltiplos estoques numa loja só, porque é muito mais do que isso, né? O desafio, ele é realmente maior. E sem falar, Juan, que ter múltiplos estoques é um custo financeiro, né? É um investimento financeiro que você vai fazer ali. E aí, eu estava prestando atenção aqui na sua fala sobre multicanais. Hoje, o empreendedor, ele não pensa em vender apenas em um lugar.
Ele não quer, não quero vender apenas, pelo menos o empreendedor que tem aquela visão, eu não quero apenas estar com a loja física. Eu quero estar com uma loja física, mas eu também quero um site próprio. Eu também quero vender no marketplace. Ele quer fazer ele faz ramificações da operação. E aí é onde entra a importância dele ter esse controle. Imagina aí, eu não conseguiria, acho que é humanamente impossível fazer isso na mão, na unha. Deixa eu ver aqui o WhatsApp, deixa eu ver aqui o meu site. Né? Isso é coisa de louco, é uma loucura. Então, o empreendedor ele tem que ter essa ferramenta para poder ajudar a equipe, apoiar a equipe, ter controle do estoque, controle financeiro e assim vai, né? Não, perfeito. Eu acho que esse é até um ponto bem legal da gente bater, né? Porque hoje tem um processo de digitalização bem bacana. Quando a gente olha para um cenário na China, mais de 50% da receita, quando a gente olha para o varejo, ele já acontece através do e-commerce, tá? Quando a gente olha para o cenário brasileiro, hoje apenas 10% da receita do varejo total passa pelo digital. Então, a gente tem uma oportunidade gigantesca, aí cerca de 90% da gente conseguir conquistar e crescer no digital, mas simplificando aqui, imagina, Sara, você é uma lojista do físico, tem a sua primeira lojinha lá em São Paulo, tem a identidade visual, já a loja, quem olha sabe que é a loja da Sara. Vou abrir uma segunda loja agora em Curitiba. Eu vou ter diversos custos, desde pessoas, reformar essa loja para ela ter a mesma cara da loja da Sara, lá de São Paulo. Quando a gente olha para o digital, a gente também não pode confundir. Terão custos, sim. E aí acho que a primeira pergunta que fica para quem está nesse processo de transição, ou até mesmo a abertura de um novo canal para o digital, poxa, por onde é que eu começo? Sabe? Eu vou começar com um canal próprio, eu vou criar o ruan.com.br, vai ser a minha loja onde eu vou vender os meus produtos. Qual é o investimento que eu tenho para isso? Mais do que contratar uma plataforma, é muito mais. Né? Eu preciso ter a identidade visual da minha loja também. Né? Eu preciso saber que a pessoa que vai comprar na loja física, quando acesse o digital, consiga mencionar que, poxa, é a mesma marca do Ruan. Né? Poxa, mas eu também vou ter que investir em tráfego pago. Então, tem uma série de investimentos que a gente tem que fazer quando opta pelo canal próprio no digital. E aí, até compartilhando um pouco da minha expertise, hoje, acho que o principal direcionamento que eu daria para a galera que está migrando para esse cenário é começar no marketplace, sabe? Marketplace, a gente já tem a marca. E aí eu não vou fazer o jabá aqui, mas tem grandes marcas no Brasil, são 3 marketplaces aí que rodam mais de 80% do GMV anual, né? Então, poxa, eles já têm o tráfego pago deles, já têm a identidade visual, já tem tudo pronto. É eu anunciar o meu produto com o mínimo de qualidade possível dentro do anúncio, que eu já vou começar a gerar receita. Então, poxa, começo em um marketplace. Deu certo, validei a teoria já na prática. Vou expandir para um segundo canal, para um terceiro canal. Inclusive, marketplace, hoje a gente tem esses gigantes que trabalham em N segmentos, mas a gente já tem outros marketplaces mais segmentados, né? Então, a gente tem N possibilidades aqui da expansão de canais de terceiros, quando a gente olha para marketplace, mas aí, poxa, já validei a teoria, está na hora, tem uma operação já com 4, 5 pessoas, eu já tenho budget para poder fazer um investimento em tráfego pago, em poder customizar uma loja com a minha identidade, para eu poder contratar um fornecedor, seja de meio de pagamento, de logística, aí, como a Superfrete, um conversacional, IA, para a gente poder pensar não só no cenário de venda, mas no pós-venda também, é onde a gente fideliza de fato o consumidor final. E aí a gente volta para a omnicanalidade, a centralização de todos esses canais de venda, seja o marketplace XYZ, seja a minha loja, o loja.rua.com.br, enfim, isso tudo em uma única operação. Então, é um desafio grande, mas já deixei aí a dica por onde começar hoje. E o legal é que esse seller, ele está vendendo online, é muito mais do que a loja física que eu exemplifiquei lá no início de São Paulo e Curitiba, é a venda online. Esse cara vai ter que fazer um produto, e eu, Rua, que fico aqui no Rio Grande do Sul, vou poder comprar no online e receber o produto em casa. Então, aí entra o Links Commerce, a Superfrete, Plug2, todos esses produtos que hoje são parceiros
para a gente conseguir facilitar a vida não só do consumidor final, mas principalmente do seller. Eu acho que você explorou um tema bem importante, que eu ia até te perguntar além do começo. Porque, Juan, a gente tem sellers que eles estão em estágios diferentes de negócio, né? A gente tem um seller que ele precisa se digitalizar, que ele está assistindo esse conteúdo porque ele está tentando entender qual que é o poder de digitalizar o negócio dele, né? Sair só da loja física. E a gente tem também o seller que ele já tem a loja digital, já está dentro do ecossistema, e ele vende através de outros canais, mas esses canais não são conectados, né? Como, por exemplo, ele tem um site dentro do Marketplace, mas ele também faz um atendimento através do WhatsApp, que também não está vinculado direto no Marketplace dele. Tem a loja física também. São desconectados. E aí eu queria que você explorasse, trouxesse para a gente um pouquinho mais, como é que ele pode, como é que a ferramenta Links também, né, pode ajudar, na verdade, a facilitar essa jornada para ele, né, nesse estágio que ele já está digitalizado, já tem muitos canais de venda. Como é que seria para ele unificar e quais os ganhos que ele tem unificando isso? Boa, Rafa. Eu vou em 2 etapas aqui. Primeiro eu vou focar um pouquinho mais no Marketplace, que acho que é uma oportunidade grande, mas também torna-se um problema futuramente, e como que a gente consegue ajudar o seller. E depois eu vou entrar um pouco mais no canal próprio. Tá? Hoje, quando a gente fala de vender no digital, né? Poxa, eu tenho uma operação físico ou não tenho, quero começar uma operação diretamente no digital, vou seguir o conselho do Juan ali e vou startar vendendo no Marketplace. Então, imagine que o seller começou uma operação no Mercado Livre. Vou dar nome aos bois aqui. Né? Poxa, comecei uma operação no Mercado Livre, sou uma equipe, é somente o Juan ali anunciando o produto, subindo esse pedido diretamente no RP, na mão, fazendo despacho, indo até uma agência Correios, ou até mesmo facilitando essa operação como um todo aí, junto à Superfrete, né, através de uma integração, mas o Juan e um Marketplace. Né? Pô, expandir. Quero vender mais do que no Meli, eu quero vender na Amazon. Já se torna mais difícil. Mais do que eu ter que gerir produto, estoque, preço e principalmente o pedido dentro de um Marketplace, eu tenho um segundo canal. O Juan já não vai dar conta sozinho. Ou até mesmo se quiser expandir para um terceiro canal, isso tudo se torna muito difícil, né? Então, fazendo o meu jabá aqui, hoje, a Plug2, que é um dos produtos qual eu cuido da frente de produtos parcerias, a gente faz a centralização de todas essas operações de marketplaces em um único painel. Então, você não precisa acessar o painel do Mercado Livre para criar um anúncio, ficar cuidando do pedido e depois ir lá no painel da Amazon, da Shopee, do TikTok Shop, enfim, a gente está integrado a mais de 80 marketplaces. Tá? Então, a gente faz a centralização de todas essas operações em um único painel. Então, poxa, eu já tenho o meu produto integrado ao RP, então não preciso mais ter aquele processo manual de ficar cadastrando o produto, ficar subindo nota, garantir que o pedido foi faturado, até porque essa é uma zona muito arriscada. Quando a gente fala de vender em canais terceiros, marketplaces, o consumidor final, ele está comprando diretamente nesse grande marketplace e não na loja do Juan, justamente pela confiança que tem na marca. Então, o marketplace ele fica muito em cima do seller para garantir que o pedido seja enviado em tempo hábil, para que não tenha ruptura de estoque. Então, inclusive, podendo penalizar o seller caso não cumpra esses gatilhos mínimos, né? Então, hoje, quando a gente fala da centralização de múltiplos canais de marketplace, é onde a gente aqui da Plug2 consegue ajudar o seller, em parceria, obviamente, aí, com a Superfrete, garantindo toda essa operação, não só de venda, mas operação logística também. Agora, quando a gente fala de canal próprio, o buraco é um pouco mais embaixo. Como eu comentei anteriormente, né, mais do que a gente ter o .com.br e achar que vai sair fazendo o pedido da noite para o dia, é loucura. Isso raramente acontece, a menos que você tenha um produto que ninguém tem, mas que todo mundo fala sobre. Né? Então a gente vai ter que investir em tráfego pago, a gente vai ter que pensar na rotina, a gente vai ter que ter os principais parceiros conectados à nossa loja para garantir que não só o processo de compra, mas o pós também aconteça como esperado.
E aí, novamente, fazendo jabá aqui para o Links Commerce, é onde nós, da Links Commerce, a gente consegue fazer a centralização de todos esses canais. Enquanto que a Plug2 está olhando exclusivamente para os hubs de marketplace, para todos os marketplaces centralizados em uma única operação, o Links Commerce, mais do que gerir o canal próprio A, B ou C, e aí entendo que o A pode ser uma loja B2B, onde representantes, revendedores vão comprar o produto de mim e revender para o consumidor final. Uma loja B2C, então, diretamente o consumidor final já acessa o meu.com.br, compra o produto, recebe na sua casa ou retira numa loja. E até mesmo alguns outros modelos. Então, vamos pensar que, poxa, eu já tenho uma loja no físico, já expandi para o digital, já estou com uma loja bonitinha, rodando, mas eu quero criar um app. O aplicativo também é um canal de venda, do qual a gente vai ter que explorar. Mais do que ter um processo fluido, a gente tem que garantir que esse consumidor final vá baixar o aplicativo. Então, ele tem que ter algum benefício. Poxa, qual que vai ser o benefício que eu vou disponibilizar? Vai ser uma entrega mais rápida, como eu consigo disponibilizar para a Superfrete hoje? Vai ser um frete gratuito? Eu, como seller, vou bancar o frete para que o consumidor final receba esse produto sem nenhum tipo de custo a mais? Bom, aqui a gente tem também a possibilidade do Links Commerce, junto com a Plug2, a gente trazer todos esses canais terceiros, todos esses marketplaces, também para serem geridos no painel do Links Commerce. Então, a ideia aqui também não é só fazer o jabá, mas é mostrar como nós, plataformas de e-commerce, até mesmo hubs de marketplaces, a gente consegue agregar valor para o seller, independente do estágio que ele tiver hoje. Né? Poxa, se a gente olhar para um cenário de omnicanalidade, focando de fato em múltiplos canais de venda, é um desafio muito grande. E aí eu estou simplificando demais aqui, mas no final é uma jornada complexa e o seller, de fato, ele tem que escolher o parceiro correto. Né? Não só pensar no qual que é o meu cenário hoje, para qual plataforma, para qual prestador de serviço, qual tecnologia que eu vou usar hoje, mas qual vai ser a empresa, qual que vai ser o parceiro que vai me ajudar a escalar. Né? Então a gente tem que estar pensando no momento da contratação, não só no que eu preciso hoje, mas no que talvez eu precise para alcançar o meu objetivo. Se eu quero ter a minha lojinha ali transacionando 10, 20 mil reais por mês, tá lindo. Agora, se eu quero escalar, ter múltiplos canais, chegar aí num GMV muito acima da média de mercado, tá vendendo 1, 2, 5 milhões por mês, eu já tenho que ter o meu business plan pensando em não contratar uma plataforma XYZ hoje e ter que migrar daqui 2 anos. Né? A gente tem que escolher o parceiro certo do começo. Dei toda uma volta, mas eu espero ter ajudado, tá, Rafa? Não, você foi maravilhoso, na verdade. E você tocou num outro ponto que, para a gente que está no ecossistema, é muito claro, né? Como as plataformas e os parceiros são importantes. Porque fazer gestão de loja é uma loucura, né? Porque você tem desde fornecedor, mesmo que você seja um produtor, você tem os cadastros das SKUs, e aí você tem a gestão de nota, e tem, enfim, a gestão de tráfego pago, e aí o empreendedor, ele precisa ser literalmente um povo, né? Tá ligado em tudo ao mesmo tempo. E os parceiros, na verdade, são os facilitadores dessa jornada, né? Então você tocou num ponto que ele é muito, muito, muito importante. E aí eu fiquei muito feliz, na verdade, com o que você trouxe com as soluções da Links, né? Porque entendi que a Links, na verdade, ela faz ali, por exemplo, a gente pode citar, e aí quero perguntar para você se o meu entendimento está certo, né? A gestão de estoque ali, centralizada dos múltiplos estoques, seria um dos principais diferenciais da Links. Com certeza, não só do Links Commerce, mas da Plug2 também. A gente, hoje, imagina que os nossos 2 softwares, eles estão integrados no RP. O RP, no final, é quem vai editar, é verdade. Eu, como seller, eu já estou vendendo no físico, poxa, eu já tenho um RP. E dentro desse RP eu vou ter o centro de distribuição 1 e 2, eu vou ter a loja física 3 e 4, todas elas unificando o produto, estoque e preço dentro do RP. E o Links Commerce, assim como a Plug2, a gente também absorve, replica todo esse conceito de PEP, que é produto, estoque, preço, dentro do digital, e aí permite que o nosso seller ele possa vender tanto no canal próprio, quanto no marketplace, fazer a integração desse pedido lá dentro do RP, garantir que não vai ter uma ruptura de estoque, fazer a emissão da nota fiscal, famoso mínimo, a gente tem que emitir a nota fiscal, a gente volta para o canal próprio, ou para o marketplace, emite, faz com que essa nota fiscal chegue no cliente,
E, por fim, a gente tem aí a Superfrete, que vai fazer o envio desse produto, né? Então, a gente tem que garantir toda essa jornada. E sim, quando a gente fala de ecossistema, é um ponto extremamente importante, né? No momento de escolher uma plataforma. A gente tem que garantir que o RP está integrado na plataforma, no hub de marketplace, no meio de pagamento, na IA que o seller vai estar utilizando por trás, porque senão vira uma loucura. Imagina a gente ter que administrar 4, 5 painéis de soluções e um de cada vez vira loucura. Então, omnicanalidade resolve uma parte, mas quando a gente está falando da centralização de soluções, até mesmo de fornecedores, como plataforma, RP, logística, pagamento e mais 50 outras subcategorias que a gente pode ter como fornecedor, é importante a gente conseguir centralizar isso também em um painel só. Juan, eu vou fugir um pouquinho aqui do roteiro que a gente tem e fazer uma pergunta que com certeza os empreendedores estão pensando nesse momento, que como é que... Tá, eu vou ser um cliente Link Superfrete, como é que eu vou conectar tudo? Eu tenho multipluralidades aí do e-commerce, eu tenho marketplace, eu tenho site próprio. Como é que eu, que não tenho experiência em tecnologias, vou conseguir fazer essas conexões? Eu vou ter algum apoio? Essa é uma pergunta que, com certeza, os empreendedores estão se fazendo nesse momento. Boa. Eu vou basear um pouquinho antes de dar a resposta, porque a ideia aqui também não é só, obviamente, fazer o jabá, é gerar um conteúdo de valor para quem está assistindo a gente. Então, hoje, como seller, quando a gente vai iniciar uma operação no digital, a gente tem que olhar para dentro de si e refletir um pouco, sabe? Pô, eu estou começando uma operação agora, ou eu já tenho uma operação, eu preciso escalar, ou pô, já tenho uma operação validada, já ultrapassei a fase da teoria, eu quero crescer cada vez mais. Então, é importante a gente entender onde é que a gente está, o tamanho da nossa equipe, o budget que a gente tem para investir, seja no canal próprio, até mesmo na venda do marketplace, para a gente tomar a decisão de que caminho a gente vai. Porque a gente tem 2 caminhos para seguir quando a gente olha para o mercado de plataforma de e-commerce, ou até mesmo para o hub de marketplace. Né? A gente tem aquele primeiro cenário onde eu, como um seller pequeno, médio, e aí não atribuo um pequeno médio em budget exclusivamente, mas sim já comecei a operação, ou não comecei, estou iniciando. Esse cara, ele precisa de autonomia. Ele vai ter que escolher uma plataforma que possibilite ele, às 4 da manhã, acessar o painel de controle dele e bolar uma nova estratégia. Então, a gente está olhando muito para autosserviço e autocontratação. É isso que vai ajudar o seller no começo dessa operação. Agora, quando a gente olha para um outro seller que já está naquele médio grande, e aí, novamente, não foquem em receita, foquem no, poxa, eu já tenho uma operação, mas preciso escalar, ou o cara grande ali, que já tem a operação, eu estou precisando crescer ainda mais, mas já está dando tudo certo. Esse perfil de seller, ele já vai precisar de customização. A loja dele já não pode ser 100% igual à loja do concorrente, né? E aí a gente está falando de home, página de produto, busca, categoria, até mesmo o carrinho, checkout, ter a identidade visual da loja dele. A precificação, esse cara também não vai entrar no site da plataforma de e-commerce e pegar aquele planinho tabelado de valor X mais take rate. Ele precisa que tudo isso seja customizado diretamente para ele. Então, eu acho que aqui é um ponto de partida, tá, Sara, para a gente entender aonde é que a gente está. Mas independente. Se você é um seller pequeno que precisa dessa independência, se você já é um seller médio, grande, e tem um fornecedor, vai ter uma agência para te ajudar, vai ter a possibilidade de contratar um CS, um CX dentro da plataforma de e-commerce, a gente está falando muito de ecossistema. E aí, essas integrações elas têm que ser nativas. Tá? Eu acho que esse aqui é o principal ponto. Pô, vou contratar uma plataforma? Galera, acessa, vê o tamanho do ecossistema deles, pelo menos tá nascendo uma startup por semana aí, ou por dia no Brasil, quando a gente fala de tecnologia, e aí tem muitas opções, mas a gente tem que estar olhando para esses grandes caras do mercado, e aqui eu estou fazendo jabá para vocês, para a Superfrete, que é um parceiraço nosso na Links Commerce, e na Plug2
também a gente tem que garantir que esses caras estratégicos estejam lá integrados. Porque não adianta você ter a plataforminha de e-commerce X que paga R$ 69,90 por mês e está rodando bem, mas está vendendo ali seus 2, 3 mil reais em GMV, né? Uma quantidade, sei lá, 10 pedidos por mês, e quando você vai pegar um parceiro logístico aí como a Superfrete, a integração não está lá, sabe? Então é importante que a gente garanta esse ecossistema de parceiros integrados nativamente. Por quê? E aí agora eu vou responder a pergunta, sabe? Porque é importante que, novamente, quando eu tiver às 4 horas da manhã mexendo no painel administrativo da minha plataforma e eu já quiser ativar a Superfrete, eu tenho que ter autonomia de parametrizar isso de maneira simples através do meu e-commerce, né? Para eu conseguir garantir que eu vou estar fazendo, sei lá, estratégia de cotação de produto, que eu vou trabalhar com uma planilha de frete, ou até mesmo garantir que a integração do pedido vai cair bonitinho lá dentro da Superfrete, eu vou conseguir fazer o envio, até mesmo a impressão de etiqueta, isso tudo é importante. Então, eu acho que talvez a principal lição aqui é a gente garantir essas integrações nativas. E aí, nativa é por quê? Não adianta eu ter o plataforma X e o meu parceiro Y para resolver a logística, esses caras não estão integrados, eu, como seller, eu vou trabalhar 24 horas por dia para ficar conectando um no outro. Então, a gente tem que olhar justamente para esse ecossistema de integração, né? E por isso que hoje produto e parcerias andam muito junto aqui dentro da nossa estrutura na TOTVS. Mas que a gente lançar um produto, a gente precisa que essa parceria esteja pronta, que o seller saiba que o Links Commerce e a Plug2 estão integradas na Superfrete, bem como a galera que já está na Superfrete precisa migrar de plataforma, saiba que nós, em ambas ferramentas, estamos aqui para ajudar nessa integração e garantir que o processo vai ser extremamente fluido, tá? Seja para ativação, para utilização, ou até mesmo para evoluir posteriormente. Rafa? Sensacional, Juan. Eu queria, na verdade, explorar muito mais, né? Eu acho que a gente não vai ter tempo, porque é muito complexo. Mas as contribuições que você trouxe aqui para a gente foram sensacionais. Muito obrigado por isso. Foi uma aula. Fiquei pensando aqui nos processos, na verdade, na validação dos parceiros, no ecossistema. Eu sei que isso já é muito claro para a gente que está aqui dentro, né? Que a gente trabalha com isso. Mas para quem está de fora ouvindo, e ouvindo de uma pessoa que tem tanto conhecimento quanto você, eu acho que é muito mais relevante. Então, sensacional e muito obrigado, de verdade, por dividir com a gente, né, esse seu conhecimento. Foi sensacional. Poxa, Rafa, Sara, brigadão pelo convite. É um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento, poder mostrar para o público que está assistindo a gente agora como que nós, aqui da estrutura de digital, da TOTVS, junto com a Superfrete, a gente vem resolvendo essa dor tão grande do mercado, né? E mais do que ter só uma parceria, como é que a gente entrega valor para o seller. Então, gente, novamente, obrigado demais pelo convite. Por mim, ficaria aqui mais 1 hora falando, mas estamos juntos, estou sempre à disposição, viu? Juan, eu ficaria mais 1 hora ouvindo, viu? Tenho certeza. Eu sempre falo aqui que os webinars são muito importantes aqui para a gente, que a gente sempre aprende um pouquinho mais. É importante que os empreendedores tenham em mente isso, que é importante sempre aprender mais, sempre buscar conhecimento, porque são questões que vão entrando na nossa mente e aí a gente vai entendendo os processos. E é importante que as pessoas entendam isso, né? Não é toda hora que a gente tem um Juan que vai dar uma aula dessa aqui para a gente. Então, é importante a gente pegar esses conhecimentos e, para quem é empreendedor, ir colocando em prática e buscando soluções que se adequem melhor às realidades. Rafa, você ia falar? Não, você ia falar. Já trazer para o final, né? Que é importante aqui, mensagem final. A gente está caminhando aqui para os nossos minutinhos finais. Que para quem está nos ouvindo, que o Omnichannel, de novo, não é sobre só estar em todos os lugares, né? É sobre garantir que não importa onde o cliente compre, a experiência dele precisa ser a mesma, né? E para essa experiência ser a mesma, você precisa ter parceiros que consigam propiciar essa experiência ali para o cliente do começo ao final, né? Por isso é muito importante integrar a gestão de pedidos, de estoque, a gestão de logística, né? Com uma base de operação aí verdadeiramente conectada. Isso faz toda a diferença. Eu acho que é a mensagem final que eu queria trazer aqui para quem está nos ouvindo.
Verdade, Rafa. E eu vou colocar aqui um QR Code na tela para vocês, disponível aqui, para que vocês conheçam o Omnicommerce da Lynx Commerce. Então, é só escanear esse QR Code aqui, ou também a gente tem um link fixado aqui no na nossa página no YouTube, nos comentários, que você também pode ser direcionado aí para conhecer um pouco mais. Direciona aí, ó. E para você... Pode falar, Rafa. Que está nos ouvindo, não esqueça de ativar a integração com a Superfrete, né? Para que sua logística acompanhe sua operação unificada em todos os canais. Você tenha parceiros e transportadoras ali que vão te suportar, preços diferenciados e uma qualidade de serviço excepcional. Isso é bem importante também de falar. E lembrando, Rafa, que ambas as plataformas oferecem suporte ao lojista nessa jornada de transformação Omnichannel. Então, tem aí o suporte da Superfrete à disposição de vocês. Também tem o suporte da Lynx, que é super especializado e que vai atender com a demanda que vocês precisam. Juan, muitíssimo obrigada pelo seu tempo, pela sua expertise, pelas palavras de conhecimento que você trouxe hoje aqui para a gente. Esperamos recebê-lo muito proximamente, em breve, porque é um assunto muito importante. Outra oportunidade para falar apenas da Plug2, né, que em breve também estará integrada aqui com a gente. Então, muito obrigada por esse momento aqui de conhecimento. Obrigado gente. Rafa, quer agradecer o Juan também? Fica à vontade. Muito obrigado, Juan. Não, já agradeci demais. Obrigado de novo pela aula. Ele sabe aí como foi relevante para a gente. E para você que está nos ouvindo aqui, é importante falar embaixo, salientar, né, que tem muitos outros conteúdos, né? Acesse nossa playlist de webinar anterior, tem muito conteúdo para te ajudar a estruturar, a escalar, melhorar ali a sua operação comercial, sua gestão. Se inscreve no canal, curta o vídeo aqui para que a gente consiga trazer conteúdos e convidados cada vez mais relevantes, porque a nossa motivação aqui é conseguir ajudar você que está na frente, né? Na linha de guerra aí, com o cliente tentando alavancar seu negócio, fazer ele ser o melhor possível. É a razão da nossa existência. Então, a gente está aqui prontos para te ajudar. Eu acho que esse é o recado final e muito obrigado mais uma vez por nos ouvir até aqui. É isso aí, Rafa. Então, para você, empreendedor que tem uma operação aí, tem mais funcionários, coloca os funcionários para assistir também, para eles terem essas mentalidades, para ter essas informações que são muito importantes aí. E aí, várias cabeças pensam melhor do que uma. Então, obrigada, gente. Se liguem que a gente tem uma playlist aqui com todos os webinars que a gente já realizou até hoje. Como o Rafa disse, deixa o seu like, compartilha com a galera, copia o link, compartilha, porque conhecimento compartilhado é conhecimento repassado. Então, valeu, gente. Tenham todos um ótimo dia e voltamos muito em breve com mais conteúdos de webinar para vocês. Obrigada, Rafa.